Capítulo 191 Desgraçado. As águas ficaram tingidas de um tom vermelho sangue apenas alguns minutos desde que os ataques começaram a ser lançados de ambos os lados. A batalha parecia estar em um impasse, já que o temível Kraken tinha sua aura e olhos focados no corpo de Baal, que continuava a pulsar com níveis enlouquecedores de poder. O dictatorial Kaiju Hydra tinha suas cabeças focadas nas batalhas em movimento enquanto observava de perto a figura de uma imperatriz demônio em particular. Um sinal foi enviado. Um suspiro foi liberado de uma imperatriz, pois parecia haver alguns sentimentos remanescentes de medo e apreensão. Mas o rosto endureceu ainda mais rápido quando todos esses sentimentos foram eliminados e uma expressão de raiva o substituiu. O necromante do caos liberou uma leve apreensão em seu coração enquanto ela se movia. No instante em que seus movimentos começaram, outros seres que observavam de perto também começaram a se mover. Uma luz escura cobriu o corpo do Kraken enquanto seguia direto em direção ao primeiro governante do mundo demoníaco. Baal tinha uma expressão confiante no rosto enquanto se preparava para receber os ataques da calamidade quando ocorresse uma mudança drástica. Foi a visão de sóis fluorescentes enquanto bolas condensadas de fogo traiçoeiro irrompiam muito perto dele pelas mãos de Barbatos. As bolas de fogo foram ainda mais condensadas em um tamanho extremamente pequeno para causar ainda mais danos, já que mais de 3 foram rapidamente lançadas e explodiram no lado esquerdo do peito, onde estava seu coração. Estrondo. O que? Imperador! Uma explosão chocante ressoou pelas águas escuras. Um ataque furtivo inesperado foi lançado do 8º governante do mundo dos demônios para o primeiro classificado. Foi um ataque que ninguém previu, um ataque que mudaria muito o rumo da batalha. Os sóis fluorescentes não pareciam parar à medida que se condensavam cada vez mais e continuavam a explodir perto do corpo de Baal, criando buracos em seu peito enquanto músculos e ossos espasmódicos podiam ser vistos, o coração que normalmente alimentava o corpo sendo rompido e desfigurado. O buraco continuou a ficar cada vez maior à medida que os sóis continuavam a explodir cada vez mais. Barbatos tinha uma expressão enlouquecida no rosto enquanto sua energia continuava a vazar em um ritmo intenso para liberar ataques ainda mais destrutivos. Sua respiração ficou difícil quando ela sentiu a aura da pessoa que ela havia atacado e ferido gravemente a origem subindo ainda mais, mesmo que ele estivesse sentindo falta do coração. Imperador. O governante mais próximo de Baal e Barbatos era a sedutora, Citri. Ela tinha uma expressão enlouquecedora no rosto enquanto olhava para o enlouquecido Barbatos e gritou enquanto corria em sua direção. Mas não foi apenas Barbatos quem sabia e estava preparado para este ataque furtivo. Havia 2 figuras fantasmas de grande poder que sabiam de antemão que o Kraken que avançava finalmente alcançou o extremamente ferido Baal. São 2 tentáculos extremamente grandes que se transformaram em dardos escuros enquanto desciam em direção ao seu corpo pulsante. Estrondo. Quanto a sedutora Citri que estava mirando em Barbatos, outra figura apareceu de repente na frente dela enquanto a hidra de 3 cabeças cercava seu corpo inteiro com cabeças perigosamente brilhantes. A enorme figura do dictatorial Kaiju Hydra se movia tão rápido que as 3 cabeças cercaram o corpo de Citri em um instante. Uma luz verde mortal saía de uma cabeça enquanto uma luz roxa estrondosa saía da outra. Uma luz azul fria que controlava a água ao redor deles também explodiu com poder enquanto as energias que Noah vinha acumulando nos últimos minutos em cada uma das 3 cabeças foram liberadas como ataques terríveis que choveram sobre o corpo do 12º governante classificado. No momento de um ataque surpresa que ninguém esperava, Noah mirou em um governante de classificação fantasmagórica que poderia ser considerado o mais fraco e que seria o mais fácil de matar em um curto período de tempo. Sua força ficou em 12º lugar e poderia ser considerada média no ranking fantasmal, enquanto Noah tinha a poderosa habilidade combinada da dictatorial Kaiju Hydra, junto com muitas outras habilidades e até mesmo uma porcentagem na lei da água impulsionando-o. Isso sem mencionar o tesouro supremo que ele ainda não havia mostrado e que quintuplicou sua força. Estrondo.
As habilidades elementares inatas das 3 cabeças da Hidra foram liberadas no corpo indefeso da chocada Citri quando partes de seu corpo foram destruídas por arcos de relâmpagos roxos, outra parte foi derretida por líquidos venenosos e a terceira parte estava em um ciclo constante, de ser congelado e quebrado. Noah não parou aqui enquanto as 3 cabeças exibiam seus dentes afiados e davam mordidas poderosas no corpo devastado do 12º governante classificado, destruindo o que restava e causando a verdadeira morte de outro governante do mundo demoníaco quando uma luz vermelha explodiu, fora. Desta vez, porém, foi um governante de nível fantasma o que caiu de maneira tão rápida. O fator de choque só aumentou com essas ações, à medida que os outros governantes que estavam travando suas próprias batalhas com as calamidades olhavam para a cena da carnificina perto de Baal, como tudo aconteceu em apenas alguns segundos. Seus olhos apenas o encontraram gravemente ferido e lutando contra o poder do temível Kraken enquanto outra mudança ocorria. O que tornou tudo ainda pior foi o fato de eles sentirem a verdadeira morte de Citri que estava bem na frente deles. OONG, Imperador! Eles gritaram enquanto tentavam alcançar a posição de Baal, mas as calamidades não lhes dariam essa chance, pois seus ataques choveram com mais força. A confusão e o caos estavam presentes entre a força dos cultivadores enquanto eles rechaçavam o fogo pesado vindo dos navios de guerra e submarinos que os Atlantes e os Tritões estavam navegando. Os canhões hidráulicos continuaram a disparar perigosos raios de plasma azuis que atingiram as fileiras dos cultivadores e das legiões demoníacas enquanto a escuridão continuava manchada de vermelho. Arg! Um uivo retumbante veio do ferido Baal quando um raio de luz vermelha saiu dele e subiu para o céu. O feixe de luz vermelha empurrou para fora os tentáculos endurecidos que pareciam um dardo que o Kraken havia afundado em seu corpo enquanto sua voz irada vinha de dentro. Seu desgraçado ingrato! Parecia que algo estava saindo de seu corpo enquanto asas gloriosamente vermelhas irrompiam de suas costas e chifres que apontavam para o céu irrompiam de sua cabeça. A forma de seu corpo estava mudando e se expandindo à medida que a verdadeira forma do Imperador Demônio, aquele que era classificado como número 1 em um grande mundo, aparecia. Não se passou muito tempo desde que Barbatos agiu e o Kraken lançou ataques implacáveis. Usando o choque dessa sequência de eventos, Noah mirou e derrubou um ser classificado como fantasma em segundos. Acesse para ler os capítulos mais recentes gratuitamente. Fim do capítulo. Capítulo 192 Desastroso. O grande corpo de Noah tremia com poder enquanto ele se movia ainda mais rápido. A habilidade, velocidade resplandecente, mostrou seu incrível poder enquanto seu grande corpo se movia como um raio de luz. Ele destruiu o corpo da sedutora Citri e ganhou 2 livros de habilidades em sua Pérola do Mar, bem como núcleos e um item. Estes foram os saques de um único ser classificado como fantasma. A transformação de Baal continuou a liberar um poder irado enquanto sua forma se expandia e se transformava na de um temível demônio perverso. No lado esquerdo do peito, ainda havia um buraco onde deveria estar o coração. Noah sabia que a origem do governante estava ferida e que o poder que ele exibia agora não poderia ser mantido por muito tempo. Tudo o que ele precisava fazer era continuar a drenar o combustível do inimigo até que ele secasse. O ataque furtivo bem-sucedido de Barbatos garantiria a morte deste primeiro governante hoje. Mas antes que isso ocorresse, Baal ainda explodiria com poder em seu estado mais poderoso. À medida que seu poder continuava a aumentar ainda mais do que há apenas alguns segundos, o Kraken que foi empurrado brilhou com uma luz escura enquanto seus muitos braços e tentáculos tentavam penetrar através da luz vermelha ofuscante liberada de Baal mais uma vez. Mas isso não teria sucesso, pois o espaço ao redor do Imperador Demônio começou a rachar. A terrível habilidade, Destruição Espacial, estava sendo usada ativamente pelo Imperador Demônio. Cortes sangrentos começaram a se formar nos tentáculos do Kraken quando eles passaram pela área onde o espaço foi destruído, causando ferimentos significativos nele. Rugido.
Enquanto o Kraken tentava romper as defesas transformadoras de Baal, Noah estava se movendo mais uma vez enquanto mudava seu alvo para outro governante do mundo demoníaco classificado como Fantasmal. O próximo alvo planejado depois da sedutora foi a voluptuosa Paimon. Ela estava lutando contra outra calamidade do mar e uma expressão de raiva estava em seu rosto quando ela olhou para o local do Baal transformado. Barbatos! Ela gritou com extrema raiva enquanto tentava romper os ataques da calamidade e se juntar ao Baal sitiado enquanto os sóis destrutivos de um traidor continuavam a se formar e explodir. Os mortos-vivos que estavam dentro das fileiras das legiões demoníacas recuaram em um ponto, voltando para o mar, já que Barbatos só conseguiu atacar a única pessoa que tinha controle sobre sua liberdade. A única pessoa de quem ela nunca poderia fugir. Ela não enviou insensatamente um comando para seus mortos-vivos atacarem os outros demônios. Isso era algo que ela faria por uma bondade equivocada em seu próprio coração. Ela sabia que não poderia voltar atrás depois disso, que não poderia mudar de posição. De agora em diante, ou eles teriam sucesso, ou ela se tornaria uma traidora do mundo demoníaco que seria morta várias vezes até que uma coleira mais rigorosa fosse colocada sobre ela. Paimon estava lançando sua Ultimate Skill enquanto olhava para o estado atual de Baal com uma expressão irada. Mais ossos floresceram ao seu redor, formando formas de dragões, gigantes e outras feras monstruosas enquanto ela se concentrava em rechaçar os ataques da calamidade para poder reforçar Baal. Ela não teria sucesso, pois outra calamidade se aproximava dela. Este tinha 3 cabeças gloriosamente brilhantes enquanto uma luz da cor do arco-íris percorria seu grande corpo. Paimon era mais poderoso do que Citri, 12º classificado, que Noah foi capaz de derrubar. Seu objetivo era ceifar a vida de outro ser fantasmal antes de travar uma longa batalha contra o muito mais poderoso Baal. As habilidades e recompensas obtidas ao matar 2 governantes de nível fantasmal lhe dariam outro impulso de poder e permitiriam que ele se movesse ainda melhor. Baal havia completado sua transformação quando seu olhar irado se voltou para Barbatos. Você sabe o que você fez? Uma voz estava saindo de sua boca, mas ele já estava agindo enquanto se defendia dos ataques do Kraken com uma parede de chamas infernais, seus braços grossos trovejando em direção à posição de Barbatos. Estrondo. Como um martelo batendo em um prego, Barbatos foi derrubado quando o golpe de Baal fez com que o espaço ao seu redor rachasse. Eca! Pele e músculos se separaram quando o corpo da Imperatriz Demônio ficou gravemente ferido. Ela havia liberado quase toda a sua energia para realizar o ataque furtivo bem-sucedido que feriu a origem de Baal e suas defesas não conseguiram resistir facilmente. Baal era implacável enquanto se movia cada vez mais rápido em direção a Barbatos, com sua voz continuando a soar. Você sabe o que você fez? O espaço continuou a se romper ao seu redor, já que nem mesmo o Kraken conseguia se aproximar. O primeiro governante classificado fazendo uso da ofensiva destruição espacial, também como uma habilidade defensiva, resistindo com sucesso contra 2 seres fantasmas. Estrondo. Sua figura continuou a chover ataques destrutivos que quebraram o espaço ao redor do corpo de Barbatos enquanto sua voz irada soava. A mente de Noah estava agindo rápido enquanto observava isso com o canto do olho, mas ele ainda correu em direção a Paimon, que estava tentando se defender de uma calamidade. Ele sabia o que tinha que fazer para acabar com esta governante fantasmagórica que possuía suas próprias habilidades únicas e definitivas. Ele sabia como acabar com ela rapidamente. Uau! Um grito penetrante que parecia significar a chegada de algo grandioso que chocou todos os seres poderosos no campo de batalha soou quando algo resplandecente apareceu na frente do dictatorial Kaiju Hydra. Neste momento, porém, foi apenas um raio de luz quando o recurso, perfurador de coração, do tridente do mar foi ativado. Esta era uma habilidade de um tesouro supremo que exigia uma imensa quantidade de mana para ser ativada, e Noah lançou sem pensar 2 vezes enquanto observava os ataques destrutivos de Baal contra Kraken e Barbatos. Instantâneo. Menos de 1 segundo. Estrondo.
O poderoso e destrutivo tridente do mar apareceu do nada na frente de Noa enquanto acelerava e atingia o corpo de Paimon em um piscar de olhos. Urg! Um grito chocado saiu da boca da soberana quando ela sentiu sua origem gravemente ferida e sua força vital desaparecendo rapidamente. Esta foi apenas uma das habilidades do Tridente do Mar, o tesouro supremo que permitiu derrubar a verdadeira morte de qualquer ser. Paimon olhou desesperadamente para a força vital deixando seu corpo enquanto Noa fazia algo maluco novamente. A habilidade do Tridente, Heart-Piercer, exigia uma enorme quantidade de energia para ser ativada. Mas para Noa, isso era simplicidade. Heart-Piercer foi usado mais uma vez quando uma quantidade insana de energia foi colocada no tridente e ele se moveu a uma velocidade pouco visível para muitos dos seres no campo de batalha quando atingiu o corpo em ruínas de Paimon pela segunda vez. Estrondo. A explosão ressoou quando o corpo de Paimon se rompeu em uma massa de carne e sangue. Uma luz vermelha ofuscante explodiu quando outro governante do mundo demoníaco classificado como fantasma caiu em um breve período de tempo. Noa alcançou seu objetivo quando se aproximou da massa de carne e absorveu múltiplas habilidades e núcleos fantasmagóricos em sua pérola do mar. O tridente que ele usou para matar este governante tão rapidamente agora flutuava na frente dele com um lindo brilho dourado. Foi uma imagem grandiosa, pois ambos os lados que lutavam olhavam em choque para o tesouro que todos procuravam. Eles olharam para o tesouro que apareceu na frente da ameaçadora hidra de 3 cabeças que acabara de matar 2 seres de classificação fantasma. Acesse para ler os capítulos mais recentes gratuitamente. Fim do capítulo. Capítulo 193 Habilidades únicas e definitivas. Noa não ficou parado enquanto se movia com o tridente intensamente brilhante. Com a queda de Paimon, ele pôde ver mais um ganho de 2 livros de habilidades de classificação fantasmal, bem como o que pareciam ser livros de habilidades únicas ou finais que brilhavam com uma luz deslumbrante. Seus muitos olhos agora estavam focados em Baal enquanto ele começava a aprender novas habilidades para aumentar seu poder no meio desta batalha. A primeira foi uma habilidade única da sedutora Citri. A habilidade foi aprendida rapidamente enquanto Noa continuava avançando enquanto aprendia mais algumas. A próxima foi uma habilidade fantasmal que também caiu de Citri, e esta foi tão incrível quanto a habilidade única. Espada da Rainha da Radiação, uma lâmina afiada criada a partir de uma coleção de partículas nocivas irradiadas que desintegra a essência do inimigo conforme ele se aproxima, destruindo até mesmo as defesas mais difíceis. Uma imensa quantidade de mana é necessária para lançar pelo menos um único. O tamanho pode ser regulado dependendo do usuário. A habilidade fez com que os muitos olhos de Noa brilhassem com uma luz perigosa enquanto ele rapidamente passava para o próximo com os poucos segundos que lhe restavam. A habilidade que ele aprendeu a seguir foi aquela que caiu de Paimon, e esta era uma habilidade suprema. Bone Avatar. Usando o poder mágico, o usuário pode envolver seu corpo em um Bone Avatar altamente reforçado. A forma e o tamanho do avatar dependem do mana utilizado e da intenção ao criá-lo. Bone Bourgeon. Uma massa gigante de ossos afiados floresce e perfura tudo no local. Estilhaçamento. Permite a quebra e atrofia dos ossos do inimigo quando as armas ou o corpo do usuário estão a 1 polegada de distância dos ossos do inimigo. A única Ultimate Skill tinha múltiplas habilidades para examinar que fizeram o coração de Noa palpitar. Ele queria continuar aprendendo os 2 livros restantes que pareciam ser habilidades de classificação fantasmal quando viu a situação em que Barbatos estava se deteriorando ainda mais. Uma luz prateada brilhou quando sua grande figura desapareceu de sua localização e apareceu bem ao lado de Baal, que parou de lançar os ataques que dividiam o espaço no corpo do Barbatos mutilado e olhou para o tridente que flutuava no meio das 3 cabeças do poderosa Hidra. O tridente brilhou em cores gloriosas de azul e dourado quando a habilidade de bloqueio espacial foi usada e o espaço por quilômetros ao redor dele se estabilizou. O rosto colérico de Baal olhava para o tridente recém-aparecido com chamas de fúria e ganância quando viu outra pessoa com as mãos nele.
Noah se moveu rápido quando se aproximou do corpo do Barbatos mutilado e agarrou-a, uma luz prateada brilhando enquanto ela desaparecia na terra espiritual ancorada a ele. Como mestre do tridente, ele poderia contornar as restrições espaciais que ele mesmo havia estabelecido. Em seu estado ditatorial Kaiju Hydra, ele olhou para o imperador demônio transformado que tinha pedaços de carne e todo o seu coração faltando no peito. Ele parecia ainda mais forte, pois chamas infernais estavam de alguma forma brilhando furiosamente dele nas águas escuras. A aparição do tridente do mar fez com que muito fervor irrompesse das figuras em batalha enquanto o mestre do oceano olhava para frente com uma expressão estupefata. O tio marcial Dylan e o mestre da seita Inuit também estavam rechaçando os ataques dos habitantes da Atlântida com fervor em seus olhos. O fervor do tio marcial Dylan veio do fato de que o tesouro que o ajudaria imensamente no estudo das leis da água apareceu bem na sua frente. O fervor nos olhos do mestre da seita Inuit não foi causado pelo aparecimento do tesouro supremo, e seus olhos estavam voltados para a figura que controlava o tridente. Você é o único. Com o espaço sendo bloqueado, Noah inseriu ainda outra enorme quantidade de energia no tridente enquanto o comando do mar era usado. A água ao seu redor aderiu aos seus pensamentos enquanto se tornava lenta como um pântano e começava a comprimir o mar ao redor de Baal. O governante sentiu uma força fortemente restritiva irrompendo ao seu redor e empurrando seu corpo ao extremo enquanto os tentáculos do Kraken ferido retornavam mais uma vez para chover ataques contra ele lado a lado com a Hidra de 3 cabeças. O primeiro governante do mundo demoníaco não teve nenhum segundo de descanso, já que seu corpo havia sido gravemente ferido por ataques de seu próprio povo, e agora ele estava enfrentando os ataques de 2 seres de classificação fantasmal no auge desse nível. Noah respirou enquanto controlava os recursos de comando do mar e bloqueio espacial, enquanto começava a ativar as habilidades que acabara de aprender alguns segundos atrás. Claque. Claque, claque. Uma tremenda quantidade de essência convergiu quando ossos brancos imaculados foram formados e conectados por todo o seu grande corpo, formando uma armadura resplandecente que envolvia todo o seu corpo. O que parecia ser um crânio aterrorizante de um imperador dracônico formou-se em cada uma de suas 3 cabeças, dando-lhe uma aparência ainda mais ameaçadora. Garras ósseas mortais cobriram suas 2 pernas poderosas enquanto uma formação segmentada de ossos envolvia sua longa cauda. A grandiosidade do dictatorial Kaiju Hydra aumentou ainda mais quando uma espetacular armadura de ossos envolveu-o completamente, aumentando em grande medida a aura assustadora que ele liberava. Noah ainda não havia terminado, pois lançou uma habilidade fantasmagórica que obteve da sedutora Citri. Espada da Rainha da Radiação foi lançada enquanto Noah derramou uma imensa quantidade de mana. Uma lâmina verde terrivelmente venenosa com um cabo dourado brilhante apareceu nas águas escuras do mar e flutuou acima das 3 cabeças da Hidra. CLANG. A cabeça brilhando com uma luz venenosa agarrou-se ao cabo dourado da Espada da Rainha da Radiação enquanto algo ainda mais ridículo acontecia. Mana ainda mais exorbitante foi derramada quando outra espada irradiada nociva apareceu, com uma terceira também surgindo um segundo depois. As outras 2 cabeças restantes também agarraram os cabos dourados das lâminas aterrorizantes enquanto uma visão enlouquecedora se revelava nas águas profundas. Uma hidra de 3 cabeças flutuava poderosamente no mar, seu corpo envolto em um impressionante avatar de osso, enquanto segurava a múltiplas espada da rainha radiada, com suas 3 cabeças. Seu olhar ameaçador foi direcionado ao poderoso governante do mundo demoníaco, cuja aura continuava a subir sem sentido. Fim do capítulo. Capítulo 194 Ameaça desconhecida. Uma sensação de emoção percorreu o grande corpo de Noah enquanto ele continuava a se concentrar na figura do governante à sua frente. Os outros governantes estavam sendo mantidos afastados pelas calamidades do mar e todos os cultivadores estavam sendo empurrados para trás pelos ataques dos Atlantes com armas de plasma e raios de luz que continuavam a disparar dos canhões hidroelétricos.
No momento em que parecia que o tio marcial Dylan, em sua forma transparente da técnica da seita do mar da montanha, empoderamento de Scylla, iria estourar, outra mudança drástica ocorreu quando as duas grandes estátuas que guardavam os portões da Atlântida realmente se moveram. Como se as legiões de demônios e cultivadores não estivessem sofrendo ferimentos suficientes, estátuas enormes pareciam aumentar a atual situação caótica. Um carregava um tridente dourado que parecia estranhamente semelhante ao que estava situado no topo da cabeça central de Noah como uma coroa, enquanto a estátua do Atlante carregava uma arma de plasma tremendamente grande que brilhava em uma bela luz azul. Esta foi a poderosa força da Atlântida que fez Baal pensar duas vezes antes de atacar. Esta era a força que agora se movia a todo vapor para repelir seus inimigos. Grandes feixes de plasma disparados da arma sendo içada pela estátua Atlante enquanto ataques ainda mais aterrorizantes eram liberados do tridente dourado que a estátua Tritão balançava enquanto o tio marcial Dylan era empurrado para trás de seu avanço em direção ao local onde Noah, o Kraken, e Baal se levantou. A batalha caótica não parecia boa para os demônios e cultivadores, já que a aparência daquele que usava o tridente do mar era muito forte. Ele derrubou e matou dois seres de classificação fantasma em um curto espaço de tempo, e agora o governante do mundo demoníaco estava sendo sitiado tanto pela Hidra quanto por outra calamidade. A vitória parecia estar totalmente nas mãos da Atlântida desde o ataque furtivo que lançou todo o campo de batalha no caos. Foi nesse momento, porém, que um choque passou pela mente de Noah ao receber uma comunicação silenciosa de uma pessoa que ele não conhecia. Noah Osmonte, o ser que recebeu o favor de dois mundos. Você não me conhece, enquanto eu só conheço alguns de vocês. Não desejo nenhum mal a vocês, e na verdade vim para salvá-los. Suas três cabeças carregando as nocivas espadas da Rainha da Radiação, que estavam cortando em direção ao corpo transformado do Imperador Demônio vibraram e foram ainda mais rápidas quando esta mensagem alarmante entrou em sua mente. A primeira frase após seu nome foi o que o deixou mais apreensivo enquanto seu grande corpo lançava ataques contra Baal ainda mais rápido. Uma catástrofe se aproxima e sua morte se aproxima. ... O choque foi a única coisa no coração de Noah enquanto ele tentava identificar a origem da voz que sabia sobre suas origens e mencionou como ele recebeu o favor de dois mundos. A baixa classificação, aceleração do pensamento, continuou a ser usada enquanto ele espalhava sua aura e rastreava a fonte de onde vinha a comunicação silenciosa. Para sua surpresa, ele percebeu que sua atenção pousou na figura calma de um cultivador. De suas memórias do tio marcial da seita do mar da montanha, este era o mestre da seita kármica, Inuit. Memórias do mundo do cultivo e suas técnicas misteriosas flutuaram em sua mente enquanto seu humor se tornava grave. O mestre da seita estava atualmente segurando uma calamidade que parecia estar em um atoleiro de linhas invisíveis e não era capaz de se mover nem alguns centímetros mais perto de seu corpo. Os muitos discípulos atrás dele formaram paredes protetoras usando linhas finas semelhantes que bloquearam os ataques dos Atlantes e Tritões, pois pareciam estar em um estado passivo de defesa. Não há tempo para realmente conversarmos, pois a ameaça se aproxima ainda mais rápido. Se você deseja tirar a vida daquele governante demônio, você tem que se apressar e fazer isso rápido, porque a verdadeira ameaça que causaria sua morte estará aqui a qualquer momento. Noah continuou a ouvir palavras chocantes que não pareciam ter qualquer validade, mas pareciam conter a verdade ao mesmo tempo. Sua mente se moveu enquanto ele recordava qualquer informação que possuía sobre a seita kármica e suas técnicas. Eles eram uma força terrível no mundo do cultivo que proliferou muito rapidamente usando técnicas desconhecidas que lhes permitiam estar sempre no local mais oportuno para ganhar tesouros ou sempre desaparecer antes que uma grande calamidade chegasse em tempos caóticos. Suas técnicas eram muito secretas, onde a maioria dos cultivadores optava por evitar conflitos com eles. Seus olhos se concentraram no Baal sitiado, que rugia com poder enquanto sua mente se movia mais rápido.
Não importava se as palavras eram falsas ou verdadeiras, ele se concentraria primeiro em derrubar Baal. Ainda outro conjunto de palavras entrou em seus ouvidos enquanto alguns dos mistérios eram esclarecidos, com a situação realmente parecendo tomar um rumo sombrio, pois era algo que ele não havia considerado antes. Não é um tesouro supremo que este mundo guarda e pelo qual todos deveriam lutar. É a tecnologia que eles criaram que lhes permitiu fazer coisas invisíveis e inobserváveis antes no universo. É esta tecnologia que chamou a atenção de alguns seres verdadeiramente poderosos que não permitirão que ela continue a crescer. O choque no coração de Noah continuou a crescer enquanto ele se lembrava da única coisa da Atlântida que ele ainda olhava, mas ainda não tinha sido capaz de compreender. É o motor mundial, o verdadeiro tesouro criado neste mundo. É o que provocará a destruição deste mundo. Fim do capítulo. Capítulo 195. Não deveria ser assim. O motor mundial. A ferramenta que permitiu ao mundo perdido da Atlântida mudar sua posição no universo e até mesmo mascarar sua localização de olhares curiosos. Foi uma tecnologia aterrorizante que mudou as coordenadas conhecidas de um mundo e colocou um véu que lhes permitiu paz por anos enquanto demônios e cultivadores os perseguiam. Mas parecia ter sido a coisa mais negligenciada pelos inimigos invasores, pois eles mantinham a visão no tesouro supremo que era o tridente do mar e nada mais. Parecia que sua mente estava girando com perguntas enquanto as palavras do mestre da seita Inuit eram registradas na mente de Noah, ganhando um toque de verdade quando ele sentiu que era uma possibilidade muito real. Rugido. Ele soltou um rugido ao enviar uma mensagem à mente do Kraken sobre a calamidade e os habitantes da Atlântida enfrentando as forças da seita kármica. Seus ataques foram reduzidos um segundo depois, quando os dois lados recuaram hesitantemente após receberem a notícia da poderosa calamidade fantasmal. Eles ainda estavam com as armas levantadas enquanto olhavam para as figuras misteriosas dos cultivadores que estavam apenas realizando manobras defensivas durante todo esse tempo quando pararam. O mestre da seita Inuit tinha um largo sorriso no rosto enquanto assentia, e seu corpo começou a brilhar com uma luz branca ainda mais deslumbrante enquanto ele olhava para o local onde uma batalha entre um feroz imperador demônio, uma calamidade, e a pessoa que ele tinha que enfrentar, salvar estava acontecendo. Noah sentiu uma sensação de apreensão enquanto se movia ainda mais rápido contra o poder enlouquecedor de Baal. O governante continuou a brilhar com chamas infernais quando uma de suas poderosas habilidades, destruição espacial, foi interrompida pela habilidade do tridente do mar. Suas asas demoníacas espalhadas estavam coletando e usando a essência ao seu redor para formar lanças flamejantes de fogo do inferno que continuaram a atirar em direção a Noah e ao Kraken implacavelmente enquanto ele resistia a ambos os ataques e lutava. As mortais espadas da Rainha da Radiação, que Noah empunhava em cada uma de suas 3 cabeças deixaram para trás ferimentos sangrentos, pois a pele e os músculos se separariam no momento em que se aproximassem. A habilidade permitiu que ele absorvesse as origens daqueles que derrotou para aumentar sua força rapidamente ou salvar suas origens para situações como essas, permitindo-lhe ter muitas vidas enquanto se curava constantemente de ferimentos que causavam a morte sem pestanejar. As chamas infernais que queimavam sob o mar se espalharam descontroladamente enquanto ele continuava a se manter forte contra 2 dos mais poderosos seres de classificação fantasmal que ele havia encontrado. As chamas normalmente não poderiam ser extintas do corpo do inimigo até que ele desejasse, mas ele descobriu que elas foram apagadas pelo aparecimento do tridente do mar que ele queria colocar em suas mãos, pois isso as fazia desaparecer perfeitamente no corpo da Hidra e Kraken. Os ataques da Hidra tornaram-se um ataque violento à medida que apareciam em um ritmo ainda mais rápido, e mais uma habilidade que Baal conhecia foi lançada por seu inimigo. Um terrível campo de ossos floresceu sob seus pés enquanto Boni Bourgeon era usado. Como um fogo que se espalha rapidamente, os ossos floresceram e formaram bordas irregulares e perfurantes que circundaram o corpo de Baal e cobriram toda a sua visão. Estrondo. A aterrorizante Hidra não desistiu, pois durante esse tempo, quando a visão de Baal ficou em branco por apenas um segundo, a habilidade de
perfurador de coração, do tridente do mar foi usada enquanto uma enorme quantidade de mana entrava sem consideração. Zing! Gaa! Um grito agudo saiu de Baal enquanto ele se recuperava do campo de ossos perigosamente fluorescente abaixo dele quando sentiu sua origem abalada e gravemente ferida. Ele ficou realmente enlouquecido ao se encontrar nesta posição. Ele era o governante do mundo demoníaco, alguém extremamente poderoso. Nesta batalha, mesmo contra 2 ou 3 seres de classificação fantasmal, ele teria sido capaz de enfrentá-los e vencer. Ele tinha uma habilidade suprema que lhe permitia lutar contra chamas intermináveis que queimariam seus inimigos até a morte, e ele poderia destruir o próprio espaço para encurralar qualquer um que estivesse contra ele. Ele era verdadeiramente poderoso e deveria ter sido capaz de mostrar seu poder esmagador nesta batalha. Mas muitas coisas aconteceram. Um ataque furtivo de alguém de suas próprias forças feriu gravemente sua origem, e tudo o que aconteceu depois disso o restringiu ainda mais. A terrivelmente poderosa Hidra, cuja força foi fortemente reforçada pelo tridente do mar e pelo enorme Kraken que usava incansavelmente seus tentáculos para restringir e atacar, encurralou-o tanto que ele mal conseguia exibir a força estupenda pela qual era conhecido. Ele não estava disposto. Ele estava furioso. Ele não aceitaria isso. Queime, queime, queime. Sua voz rouca ressoou enquanto as chamas sem fim irrompiam dele e se espalhavam, empurrando para trás os campos fluorescentes de ossos enquanto ele observava o tridente do mar retornar para descansar na cabeça do meio da Hidra. Sua forma estava coberta de chamas enquanto o espaço ao seu redor começava a vibrar, usando totalmente sua essência para tentar quebrar as pesadas restrições criadas nas águas ao seu redor. O tridente no topo da cabeça da Hidra não descansou quando suas 3 pontas afiadas começaram a brilhar. A luz azul nebulosa começou a convergir nas pontas pontiagudas quando outra habilidade do tridente do mar, feixe de plasma, foi ativada. Uma tremenda quantidade de mana continuou a entrar no tridente para manter essa habilidade ativa enquanto um feixe de luz brilhante irrompia das pontas pontiagudas e avançava em direção a Baal. Estrondo. A luz separou as chamas rodopiantes e atingiu seu peito, abrindo outro buraco. Os braços grossos de Baal se estenderam para agarrar esse feixe de plasma penetrante enquanto sua pele ficava desfiada e logo começava a se rasgar. Sua Ultimate Skill continuou a funcionar enquanto o curava constantemente, mas as origens de seus inimigos que ele absorveu e manteve de lado para situações como essas estavam quase acabadas. Ele olhou para frente de má vontade, pois realmente não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ele foi o primeiro governante classificado do mundo demoníaco. Na verdade, ele era muito, muito poderoso. Ele teria precisado de dias e noites inteiros apenas para chegar ao estado em que foi trazido, em apenas alguns minutos. Seu olhar não estava mais no Kraken quando ele permitiu que os tentáculos negros em forma de dardos contornassem suas defesas e atingissem seu corpo. Ele estava focado na Hidra de 3 cabeças que lançava ataques implacáveis que o drenavam tanto e tão rápido. As implacáveis lâminas venenosas que destruíram suas defesas como nada. O tridente do mar que aumentou tanto a força do inimigo. Havia muitas coisas que esse inimigo carregava. Baal não quis e foi indisciplinado até o fim, pois sua crença permaneceu a mesma. Ele conhecia seu próprio poder e como essa batalha deveria ter acontecido. Então, enquanto seu corpo continuava a se desintegrar devido ao extremamente destrutivo raio de plasma que de alguma forma ainda disparava do tridente como se não fosse nada, sua crença permaneceu a mesma. Realmente não deveria ser assim. Fim do capítulo. Capítulo 196 Mudança. Um terrível feixe de plasma estava desintegrando o corpo do mais poderoso governante do mundo demoníaco enquanto os governantes restantes queimavam sua essência para tentar alcançar sua posição. Os habitantes da Atlântida moviam-se com vigor e felicidade, pois a vitória estava em suas mãos com a derrota do ser poderoso que liderou o ataque aqui. As estátuas que ganharam vida continuaram a causar carnificina entre as fileiras dos cultivadores enquanto o tio marcial Dylan se defendia tanto de seus ataques quanto dos ataques de uma calamidade.
Seu corpo, que estava coberto pela figura monstruosa de uma Scylla, gritou enquanto ele tentava penetrar suas defesas para ir em direção ao maravilhosamente flutuante tridente do mar que ele tanto queria, mas não conseguiu avançar. Seus olhos nem perceberam a estranha situação em que os membros da seita kármica haviam entrado em uma posição passiva e nenhum ataque estava sendo trocado entre eles e os habitantes da Atlântida. No lado onde o poderoso tridente estava liberando um feixe de luz destrutivo, Noah continuou a derramar implacavelmente uma enorme quantidade de mana para manter o feixe de plasma ativo. Seu coração batia forte enquanto pensava na possível ameaça das palavras do misterioso cultivador enquanto observava o corpo de Baal se desintegrar e ser recriado a cada segundo. A força vital deste governante era demais, mas ele tinha que terminar isso rápido. Ele não podia se dar ao luxo de uma longa batalha com o maior vilão até que estivesse completamente esgotado, então ele agiu mais uma vez para liberar outro ataque destrutivo enquanto mantinha o Plasma Beam ativo. Este ataque era um que ele não havia usado antes, mas que ele mais desejava usar quando o recebesse. Ele respirou enquanto a terra espiritual que estava ancorada em seu grande corpo se desprendeu e começou a se afastar dele em alta velocidade. Foi a característica que ele ainda não havia testado nas manobras ofensivas da terra espiritual. Foi meteoro em queda. VOOM. Um som monótono ressoou quando a terra espiritual que voou apareceu a mais de alguns quilômetros acima do lutador Baal que estava usando sua habilidade suprema para continuar a se regenerar sem sentido. Uma luz azul começou a convergir enquanto mana vazava de Noah para a terra espiritual indefinidamente, enquanto aparecia brevemente no mar com seu tamanho pequeno. Assim que um segundo se passou, ele expandiu de tamanho quando outra visão surpreendente ocorreu nas águas escuras. Em questão de segundos, uma massa de terra maior que uma cidade apareceu nas águas escuras e lançou uma sombra sobre tudo abaixo dela. As águas começaram a tremer quando esta massa de terra ignorou ridiculamente a forte resistência ao seu redor e começou a cair livremente como se estivesse no ar. Abaixo desta massa de terra, uma massa convergente de essência assumiu uma forma pontiaguda que estava diretamente acima da cabeça de Baal. Esta ponta de agulha abaixo da terra espiritual foi o verdadeiro ataque de meteoro em queda. Foi onde a mana convergente concentrou todo o peso da massa de terra em queda em um único ataque destrutivo. Uma terra espiritual com um tamanho maior que a maioria das cidades descia ridiculamente pelas águas do mar, desafiando muitas leis conhecidas, pois seu centro de origem, onde reunia toda a força destrutiva do peso da massa de terra, apontava para Baal. AAAH! Baal gritou ao sentir a força ridícula de sabe-se lá quantas toneladas que foram apontadas para ele ao encontrar seres próximos fugindo de sua localização em pânico. Seus olhos olharam para o contínuo raio de plasma que dividiu seu corpo, e agora para a nítida essência convergente abaixo de uma enorme massa de terra que estava apontada acima de sua cabeça. Ele realmente não estava disposto. Boom! Espaço destruído. Um vórtice foi criado entre o impacto da ponta em forma de agulha abaixo da queda da terra espiritual e do corpo de Baal. Ondas de tremendo poder expulsaram qualquer um que estivesse próximo enquanto os restantes governantes do mundo demoníaco sentiam um grito ensurdecedor em seus corações. Eles só podiam olhar para frente em estado de choque ao descobrirem, para sua consternação, que haviam sentido mais uma morte verdadeira. Este era de um ser que eles esperavam que morresse por último, mesmo que todos caíssem de alguma forma. De alguma forma, o mais poderoso deles foi o que caiu primeiro. A verdadeira morte do primeiro governante do mundo demoníaco ocorreu no mundo perdido. A terra espiritual reduziu rapidamente de tamanho à medida que o vórtice criado pelo impacto foi rapidamente preenchido com água. Onde costumava estar o corpo de Baal, núcleos maravilhosamente brilhantes, livros de habilidades e itens estavam enquanto algumas pessoas olhavam para isso e esfregavam os olhos para verificar se estavam vendo corretamente. A grande figura de Noah brilhou na posição e rapidamente roubou o saque do governante mais poderoso do mundo demoníaco enquanto seu olhar agora viajava para o mestre da seita Inuit. O mestre da seita tinha uma expressão severa no rosto quando algumas palavras saíram. Eles estão aqui.
Temos que agir rápido. Como se esperasse por uma deixa, assim que essas palavras terminaram, uma pressão sufocante desceu sobre todos os seres no campo de batalha. Não eram todos os seres no campo de batalha, mas sim cada criatura viva no mundo perdido da Atlântida, quando algo desastroso havia chegado. Noah sentiu essa pressão sufocante quando seu olhar se tornou severo e ele começou a se mover rapidamente, chamando de volta o Pinguim Imperador, e outras feras que ainda estavam destruindo os cultivadores da seita do Mar da Montanha e obtendo mais cristais da lei. As calamidades do mar olharam para cima com expressões horríveis enquanto sentiam um pressentimento profundo em seus corações. Os habitantes da Atlântida que acabavam de experimentar o início de uma vitória olharam chocados para esta pressão inesperada que parecia empurrá-los para se ajoelharem. O mestre do oceano sentiu seu coração palpitar, pois até ele foi afetado da mesma forma que todos os outros. Acima das águas do mundo perdido, acima dos céus e acima do próprio mundo, algo enorme apareceu. O que parecia ser uma nave de guerra interestelar, algo que ninguém no mundo perdido havia encontrado, estava agora no espaço acima deles. O navio era extremamente grande e pulsava com uma luz dourada. Foi essa luz dourada que de alguma forma cobriu todo o mundo perdido como uma gaiola. A nave estava apenas no espaço acima do planeta, mas aqueles com olhos poderosos ainda podiam discernir sua forma se estivessem olhando do céu. Isso expressava o quão tremendo era em tamanho. Na vanguarda da nave, onde a luz dourada que cobria todo o planeta do mundo perdido estava sendo liberada, o que pareciam ser os canos de canhões primorosamente criados começaram a pulsar com uma luz vermelha ameaçadora. Nas águas escuras do mar, o mestre da seita Inuit fechou os olhos enquanto o que ele previa estava acontecendo, enviando mais uma mensagem para aquele que ele tinha que salvar hoje, enquanto seu corpo e o corpo dos muitos discípulos atrás dele começaram a brilhar, em resplandecente luz branca. Salve rapidamente aqueles que puder e venha para o meu lado, aqueles que permanecerem neste mundo só enfrentarão a destruição. Reticências. Noah já havia começado a se mover enquanto suportava a pressão sufocante, todas as feras foram trazidas de volta para a terra espiritual enquanto ele se voltava para o Kraken e outras calamidades que pareciam ter perdido toda a cor. As coisas estavam acontecendo exatamente como o mestre da seita mencionou, então Noah deixou de lado suas reservas e começou a se mover ativamente. Se o que ele disse realmente acontecesse, algo horrível estaria acontecendo hoje. Fim do capítulo. Capítulo 197. Um verdadeiro apocalipse. Na nave recém-aparecida acima do espaço do mundo perdido da Atlântida. O navio primorosamente construído tinha apenas algumas figuras pilotando. Foi uma ferramenta usada para destruição em massa por um grupo que muitos mundos temiam em todo o universo. No comando, havia apenas 3 figuras assumindo o comando, sendo que a da frente mexia em um painel de comando que causava as mudanças que os habitantes do mundo abaixo deles estavam sentindo. O veredicto para este mundo perdido foi discutido e esclarecido. Athena. Por que você hesita? Uma figura à direita, que usava vestes douradas e tinha a imagem de um ser importante com arrogância enraizada em seus ossos, perguntou a Athena de pele escura que estava assumindo o comando hoje. Eu estava tentando ver o que os seres desta palavra pensariam se soubessem o que trouxeram para si e para o seu mundo, mas acho que isso não importa. A mulher, Athena, que não poderia ter mais de 25 anos, respondeu com uma expressão indiferente enquanto continuava com o painel de comando e ativava os canhões mundiais. Não importa. Eles interferiram com forças fora dos seus limites e causaram um aumento no caos. É simplesmente nosso trabalho corrigir isso, para trazer de volta o equilíbrio causado pela sua perturbação. Outra resposta veio da figura à esquerda de Athena, esta parecendo um velho que usava vestes roxas resplandecentes. Athena acenou com a cabeça enquanto digitava os comandos para ativar as armas após cobrir o mundo com uma barreira restritiva que impediria qualquer ser de sair. Fazemos coisas que muitos não conseguem, para servir um propósito maior.
Trabalhamos nas sombras para manter a ordem e governar o universo. Podemos destruir milhares de milhões aqui, mas pouparemos mais 1 bilhão ao longo do tempo. Aspas. A voz envelhecida do velho continuou a soar enquanto destrutivos raios vermelhos de luz começaram a sair da nave de guerra interestelar. Athena sentiu algo que ainda não entendia ao observar os destrutivos raios vermelhos de luz pousarem no planeta azul e acenou com a cabeça em direção ao velho. Sim, Grão-Mestre. Os 3 seres então observaram um processo com o qual estavam familiarizados, enquanto uma sensação opressiva de força emanava de cada um deles. Suas fileiras de poder não estavam próximas do fantasma, mas muito acima dele. Eles eram seres que Noah havia mencionado inadvertidamente nas muitas memórias roubadas quando conheceu Barbatos. Eles eram os celestiais e trouxeram a lei e a ordem em todo o universo. Foi uma cena de caos e confusão. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, pois sentiam uma pressão sufocante e um pressentimento. Noah ignorou as figuras de governantes desesperados que ainda tinham algumas fileiras fantasmais com eles enquanto sua figura se movia através das águas porque descobriu, para sua consternação, que não podia mais se teletransportar. Ele estava enviando mensagens para o Kraken e correndo em direção ao local onde o mestre do oceano estava cercado por Atlantes e Tritões. Eles olharam para a impressionante figura da Hidra segurando o tridente com confusão e medo em seus olhos quando sua voz estrondosa veio. Não há tempo, mestre do oceano. Não resista e entre no meu tesouro espacial. Noah podia sentir seu coração afundar ao ver que o mestre do oceano tinha uma expressão de medo. Este era um ser fantasmal que estava no auge do poder no mundo perdido e, ainda assim, semelhante às calamidades, seu rosto estava totalmente sem cor. A razão para isso foi o grito triste que ele e os outros seres fantasmas no mundo perdido continuavam a ouvir. Foi um grito triste que só poderia ser ouvido por eles primeiro, mas foi gradualmente ficando mais alto e logo seria ouvido por todos os seres do mundo perdido. Da nave que apareceu no espaço acima do mundo perdido, raios destrutivos de luz vermelha nunca antes vistos começaram a disparar, descendo e perfurando as camadas de água à medida que desciam cada vez mais. Estrondo. A terra e o mar ao redor do mundo perdido começaram a tremer e tremer quando um ataque foi lançado deste navio estrangeiro sem nenhuma palavra. Noah sentiu os raios vermelhos de luz que não estavam nem perto deles, mas ele podia sentir seu poder horrendo mesmo no local em que estava. Seu coração continuou a cair quando ele soltou outro grito para o pálido mestre do oceano, que olhou para ele em desespero. Ele balançou a cabeça enquanto o tridente flutuando ao seu redor voou em uma velocidade incrível e bateu na cabeça do perturbado mestre do oceano, nocauteando-o enquanto Noah o transferia para a terra espiritual. Ele não podia se teletransportar desde o advento da pressão sufocante que os pressionava, mas ainda podia usar a função de transferir seres para dentro e para fora de sua terra espiritual. O resto de vocês, rápido, não resistam. Estou tentando salvá-los. Ele se moveu rapidamente enquanto transferia os muitos Atlantes e Tritões que olhavam em volta confusos e com medo enquanto ele continuava a se mover. Ele nem sequer olhou para as figuras dos governantes que lhe teriam dado mais saques enquanto corria em direção à Atlântida. O Kraken parecia ter finalmente saído de seu estupor, pois seus olhos vermelhos tinham listras de lágrimas escuras aparecendo, mas seu grande corpo ainda se movia rapidamente quando a realidade que nenhum deles esperava finalmente foi registrada em suas mentes. Um inimigo terrível que nenhum deles conhecia apareceu acima de seu planeta. Da pressão que fez com que até mesmo os seres de classificação fantasmal se sentissem sufocados, dos gritos que continuavam a ouvir da voz forte do mundo a que estavam acostumados, eles finalmente registraram e aceitaram terrivelmente uma possível realidade que nenhum deles queria. Eles não poderiam resistir ao inimigo recém-chegado e algo horrível estaria acontecendo em sua casa. Foi um cenário de caos e confusão, pois muitos ainda não sabiam o que estava acontecendo. Até mesmo Noah mal teve ideia quando passou as palavras do mestre da seita para o Kraken. Ele continuou a se mover rapidamente pela cidade de Atlântida enquanto transferia todos os seres que encontrava para sua terra espiritual.
Os gritos que só podiam ser ouvidos pelos seres fantásticos que tinham este mundo como seu lar agora estavam chegando aos ouvidos de Noah enquanto ele sentia emoções que nunca tinha sentido há muito tempo aparecerem. Os gritos pareciam induzir tristeza enquanto ele inconscientemente sentia lágrimas brotando dele. Foram os gritos de um mundo. Os gritos de um mundo que sabia que estava chegando ao fim. Fim do capítulo. Capítulo 198. Um verdadeiro apocalipse. Caos. Pandemônio. A terra e os mares tremiam enquanto um mundo inteiro era colocado sob bloqueio enquanto raios de luz destrutivos trovejavam. Os habitantes do mundo não sabiam o que estava acontecendo, tudo o que sentiam era uma sensação de medo que nenhum deles conseguia descrever completamente. Os cultivadores invasores e os governantes restantes do mundo demoníaco estavam na mesma situação enquanto olhavam ao redor em pânico, percebendo que não poderiam formar nenhum canal de transferência de volta ao seu mundo e não poderiam usar nenhuma habilidade espacial. Os demônios estavam em uma situação ainda mais desastrosa, já que 3 de seus governantes enfrentaram a morte verdadeira. Pior de tudo, um deles era o governante mais poderoso do mundo demoníaco. A figura de opressão e força que eles admiravam havia caído. Aqueles no mundo perdido que assistiram desesperadamente ao que aconteceu com seus próprios olhos ainda não conseguiam acreditar, sem mencionar os governantes em missões em outros lugares enquanto tentavam formar um canal de comunicação com os governantes do mundo perdido, sem sucesso. Era apenas confusão e caos, pois nenhuma informação entrava ou saía. Entre as únicas pessoas que não entraram em pânico estavam o mestre da seita e os discípulos da seita kármica, enquanto permaneciam calmamente nas tumultuadas águas escuras. Eles foram os únicos que não olharam em pânico enquanto o caos descia. Os discípulos tinham luzes brancas brilhantes cobrindo seus olhos enquanto o mestre da seita Inuit ficava na frente deles e assentia, a destruição ao redor deles aparentemente não o incomodava nem um pouco. Ele esperou mais alguns segundos antes de agir novamente, enviando uma mensagem para a pessoa por quem veio a este mundo perdido. Chegou a hora. Você salvou tudo o que podia por enquanto, se demorar mais e todos nós morreremos. Noah ouviu essas palavras desesperadas em seu ouvido enquanto se movia rapidamente pela Atlântida e transferia quaisquer Atlantes e Tritões que encontrasse. Mas a cidade da Atlântida era muito grande e os seres eram muito numerosos. Ele mal havia transferido algumas dezenas de milhares de seres além do mestre do oceano antes que as mesmas palavras do mestre da seita kármica viessem. Ele olhou para muitos outros habitantes da Atlântida que olhavam em volta com medo e pânico enquanto as águas ao seu redor tremiam, seus olhos já encontrando os amplos raios destrutivos de luz vermelha que dividiam as águas do mar ao longe. Noah balançou a cabeça em frustração enquanto sua figura se movia em direção à localização do mestre da seita Inuit em alta velocidade. Ele teve suas próprias apreensões ao descobrir que não poderia se teletransportar, mas parecia que a pessoa que veio avisá-lo teria uma saída para isso. Ele não gostava de colocar sua vida nas mãos de outras pessoas, mas no momento em que sentiu a força restritiva e as palavras do misterioso mestre da seita Inuit, ele sabia que talvez tivesse que confiar em outra pessoa hoje. Ele enviou uma mensagem para Kraken, cheio de choque, que flutuou com as outras 5 calamidades enquanto uma visão perturbada podia ser vista. As poderosas calamidades de classificação fantasmal gritavam de raiva e frustração. Houve ainda mais desespero quando eles olharam para os raios vermelhos de luz descendentes do navio distinto, muito mais alto acima deles. Por quê? O Will Kaiju gritou de raiva ao sentir a dor do mundo com o qual estava tão familiarizado. Não conseguia entender por que o mundo deles era alvo assim. Vivemos em paz e nos mantivemos isolados, por que devemos ser intimidados assim? Por que o universo é tão injusto? O Will Kaiju expressou as frustrações e o desespero que todas as outras calamidades estavam sentindo enquanto olhavam impotentes para o destrutivo feixe de luz que nenhum deles conseguia suportar. Não. VOOM. A enguia Kaiju não ficou parada enquanto seu corpo brilhava, correndo em direção aos raios vermelhos de luz e flutuando para cima em direção à sua fonte. Parar.
Atormentados, as outras calamidades notaram um segundo depois, enquanto corriam atrás do amigo. O Kraken estava ansioso com os olhos vazios enquanto recebia mensagens do mundo que não poderia proteger. Ele se sentiu quebrado ao pensar em sua casa, que ainda estava fraco demais para proteger. Está tudo bem, meu filho. Algumas coisas estão escritas e não podem ser alteradas. Mensagens de conforto saíam da entidade que tinha suas origens destruídas a cada segundo que passava em direção aos seres que viu crescer. A morte e a destruição estavam chegando e, ainda assim, em seus últimos momentos, estava confortando seus habitantes, pois a morte certa veio para todos eles. O novo amigo que você fez pode ter a possibilidade de salvar você e seus irmãos, vá com ele. Tristeza e falta de vontade estavam na voz enquanto as palavras tiravam o Kraken de seu estupor, percebendo as outras calamidades que nadavam em direção à fonte dos destrutivos raios vermelhos de luz. Seus tolos! Ele gritou com medo e raiva enquanto observava o corpo da enguia Kaiju perto do raio de luz vermelho, seu corpo brilhando em uma tonalidade verde e azul enquanto soltava ataques contra ele. Estrondo! Os ataques pousaram nos destrutivos raios vermelhos e nada mudou, mas no instante seguinte, um raio vermelho singular desviou-se e voou em direção ao corpo da enguia Kaiju. Zing! Não! Instantâneo! Ele passou em menos de um segundo quando Will Kaiju percebeu que seus olhos estavam se distanciando um do outro, e então observou o que parecia ser metade de seu corpo se afastar, antes que a escuridão tomasse conta de sua consciência. Morto! Não! As perturbadas calamidades pararam enquanto se afastavam dos raios destrutivos de luz, a dor e o medo em seus corações apenas aumentando. Venha comigo e rápido! O Kraken falou contra seus irmãos restantes de má vontade enquanto observava um deles ser cortado em 2 pedaços em um instante. Seus olhos redondos olhavam para longe, onde uma nave de guerra interestelar distinta flutuava no espaço enquanto queimava a visão em suas memórias, e então começou a correr em direção à posição de Noah. Estrondo! Um tremendo calor e lava começaram a explodir das camadas mais profundas do mar, à medida que os raios destrutivos começaram a atacar o núcleo planetário do mundo perdido. Estrondo! A terra e os mares tremeram e se encolheram diante dessa destruição quando Noah ficou cara a cara com o mestre da seita Inuit, que olhava para ele com calma, com uma leve excitação nos olhos. Haverá tempo para explicações e vingança mais tarde. Por enquanto, temos que correr. Noah olhou para o mestre da seita enquanto testava suas próprias habilidades para ver se alguma coisa poderia funcionar, mas nada lhe veio à mente. Nesta situação horrenda, ele teve que confiar na nova figura para sair vivo desta situação apocalíptica. O que você precisa? Vou criar uma pequena oportunidade, de apenas alguns segundos, que permitirá que você nos teletransporte para fora daqui. Se essa janela for perdida, estaremos todos condenados. O mestre da seita respondeu calmamente enquanto olhava para Noah e as figuras recém-chegadas de calamidades que olhavam para eles com olhos ardentes de raiva, sua identidade ainda sendo a de invasores em seus olhos. Noah assentiu enquanto observava a luz branca já aparente nos corpos do mestre da seita e dos discípulos da seita kármica brilhar ainda mais, a voz do mestre da seita soando mais uma vez. Alguns segundos para decidir nossos destinos e os destinos de muitos outros mundos neste universo. A luz branca ao redor do mestre da seita aumentou rapidamente enquanto Noah observava o nível de poder ultrapassar o que ele conhecia do Renki fantasmal e ir acima dele. O processo de envelhecimento aumentou rapidamente à medida que o poder borbulhava ainda mais, dando a Noah um vislumbre da aura do próximo estágio enquanto observava o poder resplandecente do Renki transcendente. Transcendente, um nível de poder que Noah não havia encontrado antes, mas ele estava tendo um vislumbre dele enquanto observava raios de luz branca dispararem dos muitos discípulos da seita kármica e serem absorvidos pelo brilhante mestre da seita Inuit. Ele ficou chocado com a visão, mas continuou pronto para agir assim que o sinal fosse dado. O cenário já estava montado, com os acontecimentos a desenrolarem-se rapidamente em direções desconhecidas.
Entre todos esses vários eventos, um pequeno grupo de seres se amontoou enquanto uma luz branca se expandia em um mundo que vivenciava um verdadeiro apocalipse. Fim do capítulo. Capítulo 199. Fim da corda. Noah observou com olhos claros enquanto a luz branca nos corpos dos seres da seita kármica brilhava ainda mais. Havia centenas de discípulos por trás do mestre da seita Inuit, e Noah começou a observar como um por um, eles começaram a murchar em figuras envelhecidas que viraram pó logo depois. Ele olhou para o mestre da seita, que continuava calmamente como se nada estivesse errado enquanto seus discípulos caíam e se transformavam em poeira nas profundezas do mar. Eles plantaram as sementes do karma e agora estão retribuindo o favor que concedi às suas vidas há muito tempo. A explicação parecia suficiente para o mestre da seita enquanto seus discípulos envelheciam e viravam pó, cada vez que uma luz branca vinha em sua direção enquanto seu corpo brilhava ainda mais e o poder no nível transcendente se consolidava ainda mais. Alguns segundos, esteja pronto. A luz branca tornou-se cada vez mais brilhante enquanto agia como um farol nas caóticas águas escuras. O tio marcial Dylan estava olhando em volta em pânico, pois não conseguia se comunicar com sua seita no mundo do cultivo, nem conseguia formar um canal para voltar. A situação parecia sombria para ele e seus discípulos. Ele olhou ao redor para encontrar a área de luz branca onde podia discernir algumas figuras enquanto seus olhos se arregalavam e começavam a se mover em direção a elas. Ele não foi o único, pois os governantes restantes do mundo demoníaco também encontraram a área de calma e começaram a seguir em frente, olhando para isso como sua salvação. Noah continuou a transferir as involuntárias calamidades do mar para a terra espiritual, já que o Kraken foi o último a permanecer no mundo exterior com ele junto com os discípulos da seita kármica que continuaram a se transformar em pó. O Kraken tinha linhas extremamente pretas de lágrimas saindo de seus olhos vermelhos enquanto continuava a ouvir a voz de sua casa. Eu sei que você está com raiva e triste, meu filho, mas seja paciente antes de agir de agora em diante. Este será meu último conselho para você agora. A paciência será uma pílula difícil de engolir, mas os frutos dela florescerão para torná-lo ainda mais forte no futuro. Cuide do seu irmão Gaah. Um grito penetrante ressoou em todos os locais do mundo perdido quando os raios vermelhos de luz destrutiva atingiram uma origem crucial do mundo e começaram a desintegrar tudo ao seu redor. O grito despertou emoções de tristeza e falta de vontade em todos que o ouviram, enquanto as poucas ilhas do mundo perdido começavam a desmoronar enquanto o magma transbordava nas profundezas do mar. Alguns segundos. O grito do mestre da seita Inuit veio quando mais da metade dos discípulos com quem ele estava se tornaram restos do que eram antes e viraram pó. Apenas os mais poderosos permaneceram, pois tinham corpos envelhecidos e se aglomeraram perto do mestre da seita e de Noah, que ainda estava em sua poderosa forma Hidra, que lhe permitiu se mover ainda mais rápido. SAA. Um flash de luz. Isso foi tudo o que aconteceu, e as figuras de Noah e dos cultivadores da seita kármica praticamente desapareceram do mundo perdido da Atlântida. Apenas algumas partículas de poeira permaneceram onde estavam quando o tio marcial Dylan e os governantes do mundo demoníaco também chegaram ao local. Não! Gritos desesperados soaram quando eles descobriram que sua salvação desaparecia diante de seus olhos, a destruição ao seu redor continuava. Muitas áreas ao redor do mundo perdido tornaram-se mortais e sufocantes à medida que a terra e o mar tremiam, os raios destrutivos liberados da nave flutuando no espaço alcançando e perfurando o núcleo planetário. Algumas áreas tornaram-se perigosas e inabitáveis à medida que os seres vivos começaram a morrer em massa. A fortemente protegida e tecnológica Atlântida tinha muitos edifícios destruídos à medida que os terremotos continuavam a se espalhar. O pânico e o medo eram aparentes nos rostos de milhões de Atlantes e Tritões que ainda estavam espalhados pela vasta área da Atlântida, mas eles não podiam fazer nada para mudar os seus destinos. O grito doloroso e triste do mundo continuou, pois só podia assistir, a contragosto, enquanto milhões de seres nele começavam a morrer, e isso aconteceria logo depois.
Sua grande consciência estava direcionada para a nave interestelar flutuante que ficava grandiosa no espaço enquanto soltava palavras calmas, mas coléricas. Assim como você trouxe a morte para mim e para bilhões de criaturas inocentes, chegará um momento para você também. As palavras eram iradas, mas cheias de força enquanto a entidade no centro do mundo perdido continuava a ver seus seres vivos morrerem um após o outro. Foi doloroso, miserável, injusto. No entanto, nada poderia ser feito. Sua voz tornou-se fraca à medida que o controle que tinha para manter tudo unido foi interrompido e começou a perder força, seu núcleo começou a desmoronar. A morte é a única coisa universal que todos enfrentaremos, só estou triste por não poder assistir às suas mortes miseráveis. A destruição de ZING começou em grande escala à medida que cenas apocalípticas estavam presentes em todo o mundo perdido da Atlântida. A agonia da morte podia ser ouvida dos cultivadores e demônios restantes que estavam morrendo em massa. O medo dos governantes do mundo demoníaco só aumentou depois que um governante de nível lendário encontrou sua morte devido a uma explosão de magma mortal das profundezas do mar, e ainda assim eles sentiram sua verdadeira morte. Sua alma não retornou ao mundo demoníaco. Isso causou medo em seus corações, pois eles não conseguiam explicar por que alguém como eles enfrentaria a morte verdadeira através de meios aparentemente normais, mas o que eles não entendiam era que o poder restritivo que a nave interestelar liberou fez muito mais do que apenas isolar a comunicação e a transmissão espacial do mundo perdido, era algo completamente fora do seu conhecimento. O medo e o terror dominaram os corações de todos os seres pensantes no mundo perdido enquanto eles se viam vendo o seu fim chegar até eles. Os cultivadores temiam. Os demônios se desesperaram. Os atlantes e os tritões ficaram tristes enquanto observavam as mortes e a destruição ocorrendo em massa. No entanto, nada poderia ser feito. Não havia ninguém para salvá-los. Os seres deixados no mundo perdido experimentaram um terror raramente sentido em todo o universo, o terror de uma morte imparável e sem saída. Estrondo. Se alguém estivesse olhando para longe do espaço em direção ao grande planeta azul que era o mundo perdido, eles notariam uma faixa vermelha de luz descendo de uma enorme nave, enquanto ainda mais faixas vermelhas e rachaduras se formavam em todo o planeta. Aqueles com olhos perspicazes perceberiam até mesmo a fina barreira dourada que a nave havia de alguma forma liberado para cobrir todo o planeta azul. Os raios vermelhos de luz destrutiva que saíam da nave pararam quando esta fina película de barreira dourada aparentemente se tornou mais reforçada. A nave não precisou continuar enviando sua arma destrutiva, pois o planeta havia alcançado uma posição irreversível com seu núcleo rompido e danificado, a única coisa que restou foi que ele se despedaçasse completamente. O calor extremo estava ardendo em todo o mundo, em grande parte baseado em água, à medida que seu núcleo se contraía e esquentava, a reação contínua fazendo com que o calor se expandisse para fora, mas foi derrubado e mantido dentro dos perímetros do planeta enquanto a barreira dourada se liberava da nave. Não deixe nada sair. Isto causou uma situação extremamente cruel, onde o calor retornou ao mundo, pois não havia saída, e a reação só piorou à medida que a terra e o mar borbulhavam em fogo. Quaisquer seres que permanecessem vivos, independentemente da sua posição, seriam queimados vivos pelo calor libertado por um planeta moribundo. Este calor foi ainda mais concentrado, pois nem sequer foi permitido que fosse liberado para fora. Estrondo, estrondo, estrondo. Explosões tremendamente poderosas ressoaram quando o mundo perdido explodiu em uma supernova. A barreira dourada à sua volta estendeu-se devido à força da supernova, mas permaneceu ativa, mantendo o seu objetivo de garantir que nada sairia vivo deste planeta. Reticências. Minutos e horas se passaram enquanto esse processo continuava até que a barreira dourada fosse liberada, permitindo que o que restava dos destroços do mundo perdido explodisse e se espalhasse. Isso foi tudo o que restou de uma grande palavra que elevou os seres ao nível fantasmal. Destroços. Nenhum único ser que restou no mundo perdido da Atlântida sobreviveu. Não importa se era Atlante, Tritão, demônio ou cultivador, tudo queimou em uma morte ardente que continuou por horas.
O mundo perdido com sua tecnologia expansiva não existia mais. Nada restou dele, apenas memórias e esperanças de um certo grupo de seres que de alguma forma conseguiram escapar. No entanto, sob um poder tão imenso que permitiu a morte deste grande mundo, o que poderiam fazer? Fim do capítulo. Capítulo 200 Pedido. Céus claros e um mar azul se estendiam por quilômetros em todas as direções enquanto uma figura enorme parecia perturbar essa serenidade. Em sua terra espiritual, ele tinha uma grande variedade de seres coletados, muitos dos quais ele não conseguia olhar neste momento. Ele observou o grande corpo do dictatorial Kaiju Hydra, ao sentir sua tremenda força que o fazia sentir como se estivesse no topo do mundo. No entanto, neste momento, ele se sentiu fraco. Ele se sentiu fraco ao pensar nos inimigos dos quais ele nem tinha conhecimento e que o forçaram a fugir. Ele se sentiu fraco ao fechar os olhos e recordou as imagens de rostos desesperados por toda a Atlântida enquanto sentiam seu mundo desmoronar. Esse sentimento de fraqueza, já fazia muito tempo que ele não sentia isso pela última vez. Talvez sua mente ainda estivesse afetada pelos gritos tristes do mundo perdido quando seu núcleo estava sendo dilacerado, talvez ele estivesse apenas exausto mentalmente depois de correr pelo mundo perdido de Atlântida por tanto tempo, apenas para fugir quando ele foi destruído por inimigos estrangeiros. Ele soltou um suspiro enquanto desativava suas muitas habilidades, sentindo seu grande corpo mudar quando uma sensação de formigamento se espalhou por toda parte e ele se tornou um Atlante de 2 metros de altura com cabelos dourados brilhantes. Ele flutuou nos céus acima do mar que ficava entre a Federação Unida e o Império Abençoado enquanto pensava em como enfrentar os seres que tiveram suas casas totalmente destruídas. Ele estava pensando quando uma pequena luz branca saiu da terra espiritual ancorada em seu corpo, e a figura do mestre da seita Inuit apareceu nos céus com ele. Os seres geralmente precisavam de sua autorização para entrar ou sair da terra espiritual, mas este misterioso mestre da seita continuou a fazer coisas surpreendentes. Seu olhar parecia mais velho e enrugado enquanto ele olhava ao redor do novo mundo em que estavam e falava. Tente não se desesperar muito com os caídos. Para muitos seres, a hora de suas mortes já está escrita e eles não podem fazer nada para mudar isso. Seu olhar viajou pelo mundo natal de Noah enquanto ele parecia saber muitas coisas. Noah ouviu isso enquanto fazia uma pergunta que estava pensando. E a minha morte? Você mencionou que previu isso. Os olhos do mestre da seita brilharam com esta pergunta enquanto ele olhava para Noah com um sorriso. Sim, minhas técnicas me mostraram seu fim, e ainda assim aqui está você, muito vivo. Essa é uma das coisas sobre a morte, misteriosa demais para que até mesmo alguém como eu possa lhe dar mais compreensão. Talvez sua hora fosse realmente hoje naquele mundo destruído e minhas intervenções o impediram, talvez não fosse realmente a sua hora e os eventos fluíram como deveriam. É muito complicado envolver nossas mentes nessa ideia para seres do nosso nível, então podemos deixá-los de lado por enquanto e concentre-se no que fazer a seguir. Palavras enigmáticas que não acrescentaram nada de útil ao seu conhecimento foram tudo o que saiu da boca do mestre da seita enquanto Noah olhava em seus olhos brancos e assentia. Antes de chegarmos aos seus objetivos, conte-me mais sobre a força que derrubou o mundo perdido como se não fosse nada. A brancura nos olhos do mestre da seita brilhou quando uma carranca apareceu em seu rosto. Ah, sim, os celestiais, seres de muitos mundos diferentes que se uniram para supostamente manter a ordem do universo. Existem muito poucas forças que ousariam enfrentá-los. A incredulidade era tudo o que passava pela mente de Noah quando ele ouviu falar da identidade dos seres que ele havia interpretado falsamente há algum tempo. O motor mundial que Atlântida criou era uma peça de tecnologia que desafiava as normas, permitindo que o mundo perdido realmente mudasse e mascarasse sua posição no universo com apenas um pensamento do núcleo mundial. Depois de descobrir isso, os celestiais sentaram-se em suas cadeiras altas e decidiram acabar com um mundo que estava brincando com uma tecnologia tão perigosa sob o nome de restaurar e manter a ordem do universo. O enrugado mestre da seita varreu os olhos pelo vasto mar azul no mundo natal de Noah enquanto continuava.
Foi tudo sob o nome de manter o domínio das leis universais. Os mundos não deveriam ser capazes de fazer o que o mundo perdido estava fazendo, então eles pararam. Foi tão simples assim. Eles não tinham nenhum sentimento malicioso em relação aos seres daquele mundo, e eles não odiavam ou desprezavam nenhum deles. Eles estavam apenas fazendo o que acreditavam ser o curso de ação correto, não importava que um mundo inteiro teria que queimar por isso. Noah sentiu suas mãos tremerem levemente de raiva ao ouvir um pouco sobre a ideologia da superpotência que ele havia aprendido apenas brevemente em suas memórias. Os gritos do moribundo mundo perdido reapareceram em sua mente, pois parecia que os efeitos disso, que fizeram com que as lágrimas caíssem inconscientemente de seus olhos, ainda persistiam. Ainda mais tristes eram os gritos que ele podia ouvir em sua terra espiritual, onde residiam as restantes calamidades do mar e algumas dezenas de milhares de Atlantes e Tritões. Ele ainda não conseguia enfrentá-los, pois sabia apenas uma parte do que eles poderiam estar sentindo agora. Ele sabia apenas um pouco sobre o desespero e a raiva que eles estavam sentindo quando ele passou por um evento em que também perdeu aqueles que lhe eram queridos, mas nunca foi nesse estágio. Nunca foi tão grande. Ele soltou um suspiro ao perguntar ao mestre da seita: sabendo de tudo isso, por que exatamente você viajou para o mundo perdido para encontrar alguém como eu? Um sorriso brilhante surgiu do rosto do velho enrugado parado na frente de Noah enquanto uma grande história era tecida. O mundo do cultivo era um mundo primordial, um mundo poderoso onde atuavam alguns dos poderes reconhecíveis do universo. O que um ser que ganhou o título de mestre da seita neste mundo queria com um indivíduo em ascensão em um canto distante do universo? Acesse para ler os capítulos mais recentes gratuitamente. Fim do capítulo. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates.